Saudações do fim do mundo. Eu sou Kali e esse é o Apocalipse. Seja bem-vindo, se achegue, se ajeite, se inscreva, porque hoje a gente vai falar sobre como trazer mais prazer para dentro das nossas relações. Então vamos para as nossas opções do dia? Temos aqui como primeiro grupo o Palo Santo, que já está bem usado, e o pau de canela. Então, se concentra, usa sua intuição, veja para onde que ela te leva. Se você precisar de mais tempo, pode pausar o vídeo. Eu já vou seguir para a leitura e te vejo já já. Grupo 1, você escolheu o Palo Santo, que está bem usado, como você pode ver. E a primeira carta que abre aqui a sua jogada é Keys on Trees. Então, chaves nas árvores. A gente tem aqui nessa representação uma torre na qual tem um elefante engaiolado, vamos dizer assim, e aqui ao redor, nas árvores, tem várias chaves que ele pode pegar e se libertar a si próprio. Então, isso vai trazer, assim, uma questão de autorresponsabilidade sobre as suas dificuldades, sobre os seus medos também dentro das suas relações. Essa é uma carta que lembra a gente que nenhum problema é realmente insolúvel ou insolucionável. Não sei qual que é a palavra certa, gente, me diz aí. Vamos ver aqui então com o tarô o que as cartas podem te dizer a respeito de você recuperar o prazer ou trazer um pouco mais de prazer para suas relações. Vamos lá. Justiça. 2 de paus, 7 de paus, eita, 5 de paus e 2 de copas. Nossa, quanta carta. Ai, meu Deus. Vamos lá. Temos o caçador, que é a carta da justiça, junto com o 7 de paus, o 2 de paus, o 5 de paus e o 2 de copas. Adoro essa carta. Bom, gente, aqui existe uma necessidade de você encontrar espaço entre as suas relações, mas tudo precisa ser muito equilibrado, e a gente sabe que para encontrar o equilíbrio numa situação, num comportamento que a gente tem, que às vezes pode tender a ser impulsivo, ou uma coisa de já rejeitar logo de cara as pessoas, sabe? Isso leva tempo. É algo que é um processo demorado, que precisa de você experimentar, de você tentar de formas diferentes. Então, a justiça com o 7 de paus aqui, ou o 7 de feitiços e o caçador, para mim trazem a necessidade de você fazer um balanço entre o que realmente, ou melhor, quem realmente combina com você e quem não combina. Porque isso faz uma espécie de filtro. E essa leitura, inclusive, está me lembrando um pouco da a leitura passada, que foi sobre amor e morte, em que tinha uma pessoa lá, né? Se você passou por lá, provavelmente você vai ouvir de novo essa mensagem. Mas se você não passou, talvez, né, tenha alguma informação extra lá para você. Mas é como se houvesse a necessidade de fazer um filtro aqui para diminuir o nível de encrenca, sabe? Diminuir o nível de estresse, diminuir o nível de discussões, de intrigas, de gente que causa barulho, gente que causa interferência. Isso faz com que você automaticamente tenha mais prazer dentro das suas relações, porque o resultado disso é um 2 de copas. Então, um encontro aqui entre duas pessoas que realmente, duas ou mais pessoas, né? Nunca se sabe, mas entre pessoas que se valorizam, entre pessoas que são recíprocas e que querem uma mesma coisa, que têm um mesmo objetivo. Então, vale mais você ter paciência e ir acertando essas arestas do que você se jogar
numa relação qualquer, assim, simplesmente porque, né, ai, nossa, tá parecendo que vai me servir, então eu vou lá e me jogo completamente. E é claro que para você saber se uma pessoa combina ou não com você, você precisa testar as chaves. Você vai ter que fazer um experimento aqui, né? E isso eu não tô nem falando só de relações românticas, tá? Eu acho que é um prazer nas relações de maneira ampla, nas amizades, nas relações familiares. Então, vai aplicando aí conforme o que fizer sentido para você. Mas a respeito de pessoas novas ou de resolver problemas dentro da sua relação atual, das suas relações atuais, é preciso fazer essa experimentação, né? Então, pegar uma chave, ver se ela abre a porta, se não abre, beleza, vou pegar outra chave. O que não dá é para você pegar uma chave, colocar na fechadura, ver que ela não abre e continuar lá girando a chave como se em algum momento ela magicamente fosse abrir, entende? Então eu vejo muito essa necessidade assim de você deixar um pouco a teimosia de lado aqui com o set de feitiços, porque apesar de ser uma carta que indica essa necessidade de persistência, talvez tenham pessoas aqui que persistem demais em algo que já está dando errado. Então, isso não quer dizer que você precise terminar o seu relacionamento porque ele está dando errado, mas que às vezes a solução não é essa que você está tentando, principalmente se a solução envolve aqui, né, ter conflitos muito diretos. Então, aqui vai caber, na verdade, tanto para pessoas que estão tendo muitas brigas, quanto para pessoas que não estão tendo brigas nenhuma, assim, sabe? Que estão evitando o conflito, e aí isso impede o desenvolvimento da relação. Então, é como se esse caçador, ele te olhasse aqui também, né? Vamos fazer o movimentinho aqui de mostrar a carta te olhando, te encarando, e com esse olhar, ele quer que você responda o que é certo para você, o que vale a pena para você, pelo que você está lutando, qual é a sua causa. Porque não dá para você lutar por algo que nem sequer faz sentido para você. Eu estou prestando muita atenção aqui nessa carta a gente tem vários jovens, né, treinando magia, e aí alguns deles já estão meio encantados, já estão virando meio sapos, e tem aqui, vou colocar bem perto para ver, tem aqui um sapinho já, né, que já meio que desistiu, pensou, ah, deixa para lá, né, já fui transformado, já fui retirado da competição. E aí, assim, né, podem ter pessoas aqui que entraram nesse estado ou que realmente ainda estão aqui querendo cuspir o fogo na cara de alguém, né, para ver se resolve. Esse 2 de feitiços para mim traz essa sensação de você precisar fazer uma escolha, e essa escolha ela precisa ser pautada em racionalidade, primeiramente, né? Então, ter aquele banho de razão, vamos dizer assim, do tipo, estou tendo um problema com essa pessoa em específico, e aí você se decide, você acha que é melhor você deixar isso para lá, deixar essa relação para trás, ou se vale mais a pena você ter uma conversa franca, mesmo que isso gere algum tipo de conflito, mas que no fim das contas vocês consigam se resolver. E aí, para quem já teve esse tipo de conflito, já passou por essa parte, continua ali na discussão, no desentendimento, eu vejo esse caçador como um pedido de limpar, né? Limpar as arestas aí. Então, se uma coisa realmente não está funcionando, você pode tentar de outra forma. Se não, a solução pode ser realmente, né, tirar o seu dragãozinho de jogo, assim, vamos dizer, né? Ai, meu Deus. É engraçado porque, ao mesmo tempo que a gente tem aqui uma representação de figuras muito diferentes, né? A Serpe, em relação aos gnomos aqui, por conta disso, eles atacam ela. E aqui a gente tem uma representação de similaridade, de reciprocidade. Elas não são iguais, obviamente, mas elas se compreendem. Então, é importante que você esteja perto de pessoas que te compreendem, com quem você sente que existe uma reciprocidade, no sentido de você falar e a pessoa te ouvir, você ouve e a pessoa se abre com você, né? Porque às vezes pode ser que, sei lá, você está lidando com uma pessoa que também não quer se abrir com você. E aí, se você está demonstrando compreensão, paciência,
carinho e tal, é propício que ela se abra aos poucos, pelo menos, né? Então, faça essa avaliação, né? Acho que o caçador, principalmente, traz essa necessidade de ter uma análise dos fatos, não só uma autoanálise, mas uma análise do todo, de como as coisas realmente estão funcionando. Então, acho que é isso por aqui, grupo 1. Para você ter mais prazer, você precisa ser um pouquinho mais ferrenho, assim, vamos dizer, né? Mas não chegar no ponto de ser muito frio, de ser muito calculista, mas você realmente encarar os fatos, porque tá me parecendo que tem muito calor nas relações, sabe? E aí esse calor que pode gerar algumas brigas e dificultar o desenvolvimento da relação. E aí vamos tirar aqui só para finalizar uma mensagem com o oráculo Acredite na Sua Própria Magia. Vamos ver o que sai. Como é que o grupo 1, nosso Palo Santinho, pode ter mais prazer dentro das relações? Princesa, você pode ser o seu próprio cavaleiro. E essa representação da espada, ela tem muita relação com a justiça também, né? De você pegar a espada e empunhar, não literalmente, né, gente, mas de uma maneira que você faça a justiça, que é essa referência aqui do caçador. Então, essa carta diz o seguinte: você pode estar numa situação difícil da qual deseja escapar. Tenha certeza de que você tem um poder interno para perseverar. Você já sabe que não vai ser resgatada por nenhum príncipe encantado ou nobre cavaleiro com uma armadura brilhante. Você tem o seu próprio escudo e espada, e os deuses ajudam todos os que pensam que podem fazer o melhor. É isso. Fico por aqui e a gente se vê numa próxima, se assim você desejar, tá bem? Até mais! Você escolheu o pau de canela. Bem quente aqui, né? E a carta que veio para abrir o seu jogo foi Flower Spirit, espírito da flor. Essa cartinha muito linda que fala de alegria, fala de infância. Eu sinto que remete um pouco à pureza da infância, sabe? Tem essa relação de amizade também, por estar. É como se ela estivesse aqui acariciando a flor, né? Dando um carinho ali. Então, para mim, traz essa coisa de você estar com pessoas que você gosta realmente, né? Então, vamos ver o que, que o tarô vem falando aqui, vem trazendo para você ter mais prazer nas suas relações. 8 de feitiços, 7 de visões. Nossa, parece que tem gente nova chegando por aí, né? Seu ciclo social, suas relações podem estar passando por uma renovação. 8 de paus, 7 de copas, as de ouros e 6 de paus. Aqui, eu acho que tem um caráter de comunicação muito forte, então você se comunicar com as pessoas, chamar a gente para sair, se movimentar, sair para correr, sair para ir para conhecer um lugar novo, ir num bar diferente, num café diferente, pode ser muito positivo para você. É como se, assim, o jogo tivesse aberto para você, sabe? A padaria aqui tá aberta, sorveteria, eu lembro da Sereia Intuitiva, que sempre fala, a sorveteria tá aberta, né? Então, com o 7 de copas, eu acho que você tem muitas opções aqui, seja para se relacionar romanticamente, ou seja, várias amizades, muita gente, né? Uma vida social movimentada. E é importante que você faça mesmo esse movimento, que você encontre pessoas, que você troque carinhos, que você imagine, que você dê asas assim à sua fantasia, né? Não com a intenção de se iludir, mas porque eu acho que você já tem uma maturidade necessária para se relacionar de uma maneira saudável, assim, sabe? Conseguir separar. Ah, essa pessoa aqui, ela é legal para ficar uma vez. Essa outra pessoa aqui, né? A gente pode construir algo juntos. Essa pessoa aqui, essa amizade é para tal momento. Essa outra é alguém com quem eu posso contar cotidianamente. Então, para mim, o As de Bênçãos aqui
vem trazendo a possibilidade de algum compromisso firmado, isso pode ser na vida amorosa, né, como também pode ser uma aliança profissional, uma aliança de amizade, assim, né, mas como a gente está falando de prazer nas relações, eu acredito que não seria uma relação supérflua, assim, sabe, só de trabalho. Só que para isso, para conquistar essa vitória aqui do Seis de Paus, esse reconhecimento, é preciso que você apareça, né? Que você se movimente, que você fale com as pessoas, que você ouça também os seus desejos e se deixe guiar por eles. Mesmo que às vezes pareça meio confuso, que pareça meio nebuloso, né? Porque o Sete de Visões, ele tem um pouco disso de às vezes as coisas não estão muito claras, né, sobre o que que essa pessoa aqui vai me oferecer, e aí por isso você precisa seguir, né? Porque não dá mesmo para você adivinhar simplesmente. E aí essa carta ela até traz um quê assim de cuidado com o exagero nos oráculos, né? Não fica vendo muito vídeo de tarô assim sobre uma mesma situação, uma mesma pessoa, porque isso pode às vezes te confundir. Então é mais importante que você viva aquilo e confirme pela própria experiência se aquela pessoa combina com você ou não, se aquela relação te dá o que você quer ou não, do que você fique tentando adivinhar, tentando, né, assim, fantasiar e só fantasiar, né? Então é um movimento de eu sonho e eu vou em direção a esse sonho. Eu vou atrás do que eu tô com vontade. Eu tenho uma fantasia ali, eu tenho um crush numa pessoa, então eu vou lá e falo com essa pessoa. Aqui é para os corajosos, né? Mas eu acho que você tem esse potencial, assim, sabe? Acho que de flertar, gente, porque de certa forma também pode ser considerado um dom, não sei. O dom de flertar é ótimo, né? Vamos ver aqui, por último, uma mensagenzinha com o acredite na sua própria magia. E é curioso aqui, né, porque eu acho que o prazer ele vem muito por meio desse reconhecimento. Então a sua autoconfiança precisa ser trabalhada. Talvez por isso que seja tão importante que você saia, que você se movimente, que você vá até as pessoas, mesmo que você não chegue na pessoa e diga assim: "Ah, fulano, eu estou apaixonada por você, quero ficar contigo". Mas de você tentar alguma coisa ali, uma aproximação, né, aos poucos, mesmo que seja comendo pelas beiradas, ou mesmo que seja falando no impulso mesmo, isso vai te dar uma autoconfiança. Aqui não veio nenhuma coisa falando assim, ah, se você tentar, você vai tomar um não, né? Ficou meio em aberto. Tá mais propenso pro sim. Então pode ser que esse sim te dê bastante segurança pessoal também. Vamos lá. Já falei bastante já. Trono. E eu bati no microfone. Eu não sei por que me deu de tirar duas cartas. Tirei duas cartas. 45, trono. O seu potencial é infinito. E 22, biblioteca. Assuma o controle da sua narrativa. Acho que aqui tem muito isso que eu falei, né? De você ter atitude, de você acreditar em si mesmo e não ser uma marionete, né, das pessoas, não deixar que elas conduzam a sua vida, mas você mesma pegar e ir lá e falar: é isso, eu vou fazer do jeito que eu quero. Vou ler aqui então, ó. Outras pessoas estão tentando dar ordens na sua vida. Elas pensam que podem guiar você e controlar todos os seus movimentos, e você precisa dizer não à manipulação delas. Pode ser tentador renunciar ao controle, mas se você der a outra pessoa poder sobre a sua narrativa, o caos seguirá e elas é que se beneficiarão disso, não você. As histórias dentro de você podem transformá-la numa biblioteca pronta para entrar em erupção, mas só se for você que pegar a caneta. E 45. Arriscando a soar meio clichê, você pode fazer tudo em que colocar a sua atenção. Você é uma rainha poderosa que é complexa o bastante para ser ao mesmo tempo gentil e valorosa, justa e magnânima, ou qualquer outra combinação que você deseje.
A razão pela qual eles lhe disseram que você não pode ter tudo é porque eles têm medo de que você se torne ainda mais perigosa do que você já é. Bom, então, aqui, eu acho até que, assim, como veio 7 divisões, eu falei da questão das fantasias, isso até pode estar ligado até você, isso pode estar ligado a você mesmo, sabe? De você se ver em múltiplas formas, e aí, como veio essa questão de manipulação, na outra carta vem falando que as pessoas estão te dizendo que você não pode ser tudo que você quer, então aqui existe um alerta, né, de pessoas, de terceiros, de gente que está tentando, de alguma maneira, te fazer pensar que você não pode ter o que você quer. Então, seja um parceiro, uma parceira de relacionamento, seja uma amizade, seja família, tentando te dizer, você não pode viver esse tipo de relacionamento, você não pode ser desse jeito, você não pode vestir essa roupa. Pode, entendeu? Pode sim e deve, se você quiser, se você assim desejar. Então, grupo 2, você realmente deve seguir os seus sonhos, os seus desejos, as suas vontades, porque você já tem maturidade suficiente para lidar com isso, com todas as consequências que podem ser negativas, mas que eu acho que principalmente vai ser positivo, porque isso vai te trazer uma confiança de si mesmo, que é algo que ninguém pode te dar e que ninguém pode tirar de você a não ser você mesmo. Certo? Então, eu vou finalizando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa leitura. Deixa seu like, se inscreve se é a primeira vez que você está por aqui e se você gostou desse vídeo, claro. E a gente se vê numa próxima. Até mais!